Quem muito é amado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito perdoa. O problema é que nós queremos sempre ser amados, nós queremos sempre ser perdoados, mas nós temos dificuldade de amar, nós temos dificuldade de perdoar, e isso é um fato. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, nos narra um episódio onde o Senhor Jesus ele vai assemelhar o reino dos céus a um homem que chega diante do seu rei e pede clemência por uma grande dívida. E ele vai dizer que o rei age com clemência, com misericórdia para com aquele servo e perdoa a dívida dele. Saindo dali, em seguida, a mesma situação ocorre com esse servo. O conservo dele chega até ele e a situação se repete. Esse conservo devia a ele 100 denários e pede a ele misericórdia para que de alguma forma ele consiga quitar aquela dívida. Pede clemência porque ele não tem como pagar. E aquele que tanto foi perdoado, que teve a sua dívida perdoada, agiu de uma forma completamente oposta a como ele foi tratado quando ele se encontrava naquela mesma situação. O mínimo que nós poderíamos esperar aqui era que ele agisse da mesma forma com que agiram com ele, porque ele havia estado naquela situação, ele sabia o que era a angústia de estar correndo o risco de ser preso, aprisionado por não ter dinheiro para pagar sua dívida. E mesmo ele sabendo, compreendendo aquela dor, ele decidiu não se importar com a dor de alguém que chegou diante dele com a mesma dor que ele havia tido que suportar. A Bíblia vai dizer que ele não tem misericórdia desse conservo e manda lançar ele na prisão até que ele consiga quitar a sua dívida. E aí a Bíblia vai dizer que chegam diante do rei contando toda aquela situação, e aí onde acontece? O rei chama ele e assim o rei manda prender ele, e a dívida que antes tinha sido perdoada, agora ele vai ter realmente que pagar. Nós queremos receber misericórdia, nós queremos ser perdoados. Nós pecamos, nós falhamos e nós vamos com o nosso coração diante de Deus e clamamos por misericórdia. Mas na hora da gente ter misericórdia do outro, a gente tem dificuldade. Você já parou para observar isso? Primeiro a gente tem que avaliar e aí aquela situação tem que passar pelo nosso filtro, aquela situação tem que passar pelo nosso senso de justiça para a gente avaliar, para ver e ver e ver e ver. E quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito ama. O mesmo Deus que derramou misericórdia sobre nós e derrama todos os dias, deseja que nós derramemos misericórdia também sobre o outro todos os dias na mesma medida. É tarefa fácil? Não. Mas se nós nos mantermos com os nossos olhos fitados nos olhos de Jesus, o caráter dele passa a ser gerado em nós. E conforme esse caráter vai sendo gerado, a gente vai agindo de forma que outrora a gente não agia. Muitas vezes nós mesmos vamos nos estranhar e reconhecer que se não fosse por Jesus eu não estaria agindo dessa forma. Se não fosse por Jesus eu não estaria conseguindo perdoar, eu não estaria conseguindo ter misericórdia com tanta facilidade. Porque o fato é que quando o caráter de Jesus é gerado em nós, as nossas atitudes mudam, a nossa postura muda, o nosso modo de pensar, de falar, de agir. E nós muitas vezes nos tornamos pessoas irreconhecíveis mesmo. Porque conforme nós nos entregamos, e quanto mais nós nos entregamos, mais esse caráter vai sendo gerado e vai nos lapidando e vai nos moldando, até nos tornarmos as pessoas que o Senhor nos chamou para ser. Aquele homem recebeu misericórdia, mas na hora de ter misericórdia, ele não teve. Veja, a situação era a mesma. Não era nenhuma uma outra situação. A gente poderia ter... Não, mas era não era outra situação. Era a mesma situação.
E ele não foi capaz de se colocar no lugar daquele homem, sendo que momentos antes ele estava no lugar daquele homem. Que cada dia mais esse caráter de Jesus seja gerado em nós. Que possamos buscá-lo cada vez mais. Jesus, gera o teu caráter em mim. De mim mesmo, de mim mesma, eu não consigo. É tão difícil, Jesus, perdoar essa situação. É tão difícil, Jesus. Mas se o teu caráter for gerado em mim, eu consigo. Se o Senhor me transformar de dentro para fora, dia após dia, dia após dia, é de fé em fé, é de glória em glória. A caminhada é diária. Se o Senhor estiver comigo nessa caminhada, eu sei que a mesma misericórdia que foi derramada sobre mim um dia, eu posso derramar sobre a vida daquele que atravessa o meu caminho. Ore isso, diga isso para ele, Jesus, que as minhas ações, que as minhas atitudes, que a minha postura, o meu modo de pensar, de falar, de agir, transpareçam o teu caráter, não o meu.